Ok. Agora a gente vai para o segundo passo. Então, o segundo passo é a parte do planejamento financeiro. E aí eu fiz uma brincadeira aqui, colocando aqui um save the date, tá? Ali em cima. Então, qual que é a ideia aqui? É literalmente você pegar e agendar um horário consigo mesma. Ah, hoje, ou no dia tal hora, eu vou para um lugar calmo, tranquilo, que eu posso pensar, estou sozinha, ninguém vai me interromper, e eu vou fazer o planejamento financeiro do meu negócio. Então, quando a gente trabalha em empresa, a gente senta em equipes, né? A gente faz reuniões entre os gestores para fazer essa reunião de planejamento financeiro, que é uma reunião onde a gente vai pensar a parte estratégica também do nosso negócio. Então, nada mais natural de que, mesmo a gente trabalhando sozinha, a gente também reserve esse tempo para fazer esse pensar estratégico, de preferência até longe do próprio negócio. Eu vou separar um lugar só para pensar nisso, porque aí a parte da operação não me atrapalha. Então, e aí, ok, então eu fui lá, salvei o dia, cheguei, pronto, estou pronta para começar. O que eu vou fazer? Então, eu fui colocando aqui. Como que seria... Essa aula está bem rotininha, gente. Então, como que a gente faria? Então eu vou fazer uma previsão, vou abrir ali minha planilha, vou fazer uma previsão de todas as entradas e saídas desse ano. Né? Então, se eu for começar a fazer o meu planejamento hoje, ok. Eu vou pegar com base no que eu sei que entrou e saiu, né, de janeiro até julho, até junho, 30 de junho, por exemplo, eu já tenho um histórico da minha empresa. Eu posso não ter escrito muito, anotado tudo muito bem e tal, mas eu tenho uma noção do meu negócio. E aí eu vou começar a puxar minha memória. E aí vou começar a anotar ali, então, tudo de entrada e saída que aconteceu ao longo desses últimos meses. Então, eu vou fazer isso com base no histórico da empresa, mas eu não posso fazer só com base no histórico da minha empresa, senão, que a gente fala que isso aí é a gente fazer administração com retrovisor. Né? Então, eu só vou ficar olhando para o passado. Eu uso o histórico da empresa, lógico, é uma informação importante, mas é também importante que eu pense para frente. O que eu quero fazer de novo? O que eu quero fazer de diferente? O que funcionou e eu quero continuar? E o que não funcionou e eu quero fazer diferente ou eu quero fazer melhor? Está funcionando, mas eu quero fazer melhor. Então, eu vou fazer previsões de crescimento, ou eu vou observar, por exemplo, de repente eu estou num nicho que está em retração, então eu tenho que dar uma repensada, né? O que está acontecendo e o que eu posso fazer para me reposicionar, mudanças que podem estar acontecendo, ou até investimentos novos que eu quero fazer, de repente, para alavancar o meu negócio. Tenho que pensar, por exemplo, na inflação. Como que está a inflação? Vai ter revisão de contratos? Eu pago um aluguel, vai ter revisão de contrato de aluguel? Quando que é? Então, por exemplo, lá na minha planilha eu lancei o aluguel lá de julho até dezembro. E vamos dizer que eu tenho uma revisão do contrato todo mês de setembro. Então, eu já vou pegar e vou prever quanto que está a inflação mais ou menos. Então, eu já vou colocar ali a previsão do meu aluguel com mais aquela inflação. Da mesma forma, quem tem funcionários, né? Normalmente a gente tem aquela revisão, por exemplo, do salário mínimo lá no início do ano. Então, eu já tenho que prever isso, mas já vejo mais ou menos quanto está a inflação e já vou fazer uma estimativa, então, de quanto que eu acho que vai ser aquele aumento. O que mais? Então, contratações de pessoal. Já estou querendo contratar alguém, mas eu vou contratar alguém só daqui a 3 meses. Ok, mas se eu já estou com essa intenção, eu já vou pegar e já vou colocar a estimativa ali daquele valor. Então, eu faço isso tudo por quê? Porque é a forma que eu vou identificando que esse dinheiro ele já tem um carimbo. Né? Então, de repente eu estou com dinheiro sobrando, mas eu quero contratar uma pessoa. Então, aquele dinheiro ali eu já estou reservando ele para poder fazer essa contratação. Além disso, eu devo pensar em reservas de emergência, manutenções programadas, ou então reformas que, de repente, eu estou pensando em fazer. Então, isso tudo eu vou pensando com base em quê? No meu histórico que eu já tenho. Eu já sei, por exemplo, que uma vez por ano ou 2 vezes por ano eu preciso passar uma pintura, por exemplo, na minha clínica. Ok, quanto foi mais ou menos ano passado? Vou botar quanto que está mais ou menos esse ano, será que aumentou e tal? Aquele valor ali eu já vou reservar. Então, a gente vai reservando esse dinheiro todo, colocando ele nas respectivas contas, né? E aí, esse planejamento, a gente já vai categorizando eles. Então, a gente já vai classificando se é um custo, se é uma despesa, a gente já vai colocando nas devidas contas para ajudar a gente a pensar depois se o equilíbrio está adequado.
né? Se a minha despesa, de repente, ela não está inchada demais, ou se o meu custo está inchado demais. Então, por isso que toda vez que a gente está mexendo com o financeiro, é importante que a gente já vá exercitando essa classificação adequada para a gente ir tendo uma melhor tomada de decisão, né? Para a gente entender melhor o nosso número, entender melhor o cenário da nossa empresa e a gente conseguir tomar decisões melhores. Ok. O que mais? Então, ó, aqui lembrando também de considerar sazonalidades. Então, por exemplo, o meu negócio varia de acordo com a estação do ano. Em janeiro, fevereiro fica mais cheio, nos outros meses não. Ou, nas férias de julho dá uma caída. Então, isso tudo, quando eu estou fazendo a minha projeção, eu tenho que considerar essas sazonalidades. Ou, de repente, o meu negócio está sujeito ao período de férias escolares, por exemplo, dá uma queda, ou dá um aumento, né? Às vezes não é só queda, pode ser aumenta muito, então eu já tenho que me preparar para esse aumento. Ok. O que mais? Feriados também. Ok. Que mais que a gente tem? Então, considere, então... outra coisa que eu coloquei ali. Então, considerar que, às vezes, um aumento de clientes, por exemplo, então, tem uma previsão de aumento de faturamento, mas que impacto que ele tem nas outras linhas? Então, por exemplo, será que, de repente, aumenta os clientes, mas aumenta, por exemplo, o meu gasto com energia elétrica, aumenta o meu gasto com água? Então, da mesma forma que lá naquele mês, por exemplo, eu coloquei uma previsão que ali é 10%, 20% a mais de faturamento, eu tenho que saber também quanto de gasto, por exemplo, de consumo de energia, de água e tal, vai aumentar. Então, eu também já vou prever essa despesa a mais. Ok, material de limpeza, né? Ok. Então, isso tudo que eu falei até agora são coisas que a gente está olhando com base no nosso histórico e com base ali no nosso mundinho, do nosso negócio. Mas a gente também tem que olhar a nossa volta. Então, o que está acontecendo, né? Que fatores externos que estão acontecendo que, de repente, podem impactar o meu negócio, podem afetar o meu negócio. Então, de repente, está tendo uma nova uma carga tributária adicional, um imposto maior, mudança na tabela, políticas de governo. Então, eu também tenho que estar... nessa hora que eu estou fazendo planejamento financeiro, é a hora que eu penso grande. Né? Então, eu começo a ver, de repente, coisas que estão acontecendo à minha volta que eu nem estava percebendo, porque eu estava muito focada na rotina. E aí eu começo a pensar se isso vai me impactar ou não. E aí, como eu já estou pensando com antecedência, eu já começo a traçar planos, né, estratégias para mitigar aquele risco, aquele problema, aquele possível impacto. Eu também penso nos meus concorrentes, nos meus fornecedores, como é que eles estão? Será que tem um concorrente que está começando a pegar uma fatia do meu mercado? O que eu posso fazer para contornar isso? Eu tenho uns fornecedores, por exemplo, que eu costumo usar e eles não estão, de repente, me atendendo tão bem, então eu já vou começar a pensar em procurar novos fornecedores. Então, por isso que é importante reservar esse tempo para pensar de forma estratégica mesmo, né? Sair da operação e ver o que está acontecendo de forma mais ampla no nosso negócio. Que mais? A gente também define as metas de venda, de venda de produto ou serviço, né? De atendimento. Então, a gente define ali com base no nosso histórico e, óbvio, a gente sempre quer crescer, né? A gente diz que o negócio que não está crescendo está morrendo. Então, a gente tem que estar sempre crescendo, né? De forma sustentável, mas a gente tem que estar sempre buscando ampliar e pegar mais um pouquinho da fatia de mercado, porque é o que o nosso concorrente está fazendo. Então, se a gente for pensar só em ficar na retaguarda ali, a gente vai acabar perdendo fatia, porque o concorrente com certeza está querendo pegar mais fatias de mercado. Então, a gente, nesse momento do planejamento, a gente também define as nossas metas de venda, e, ao mesmo tempo, a gente define os tetos dos nossos gastos. Então, para eu poder ter aquele equilíbrio para sobrar o lucro que eu desejo, né? O lucro que eu desejo para me remunerar e também que eu quero que sobre para garantir o meu capital de giro e investimentos. Então, a gente define, no caso de receita, qual que vai ser a minha meta de venda para eu garantir que eu vou conseguir bater, que eu vou fazer as estratégias novas, de repente, para aumentar meu nicho ou aumentar a oferta de produtos. E eu também vou garantir um teto lá para os meus gastos não passarem daquele teto. Então, esteja preparada para emergências, já falei ali anteriormente, planos de contingências também. Então, se tem emergências, se tem situações que podem acontecer que eu já estou prevendo,
eu já começo a traçar minhas estratégias aqui, ou de repente reservar uma parte financeira maior para eu conseguir passar mais tranquilamente, né? Para não afetar o meu negócio. E aí, aqui é legal, eu coloco sempre essa parte de simular cenários. Então, quando a gente está ali montando a nossa planilha, é muito fácil a gente pegar e duplicar aquela planilha, triplicar e fazer 3 cenários, por exemplo. Então, eu sempre gosto de fazer os 3 cenários. Então, eu faço um cenário bem pessimista, um cenário otimista e um cenário realista. E aí, com isso, esse exercício me ajuda a pensar também fora da caixa. Né? Principalmente no caso do pessimista, porque pensar otimista é muito fácil, né? Mas pensar pessimista me faz traçar novas estratégias, de repente começar a ver oportunidades, ou de repente até buscar parceiros que de outra forma eu não buscaria, né? Se eu estiver na minha zona de conforto ali, de repente eu não ia me dar aquele esforço. Mas se eu começo a ver que, de repente, num cenário pessimista pode dar problema, posso ter problema de liquidez no meu negócio, por exemplo, eu vou começar, de repente, a pensar fora da caixa. E o interessante é que a nossa mente, que é o que eles falam, a gente não vê a realidade como ela é. A gente vê a realidade de acordo com os nossos filtros. Então, se o nosso filtro é de, peraí, deixa eu começar a olhar em volta, né? Aí tem esse cenário pessimista, o que pode acontecer? Eu estou ampliando o meu filtro, eu estou aumentando, então, as oportunidades, que eu começo a enxergar oportunidades novas que eu não estava pensando antes.